O viver a velha arte, de achados quase plenos, descobri que vim de Marte e que meu bem vem de Vênus. Esses versos do nosso convidado de hoje, Novaes Neto, fazem as honras da abertura de mais um Xodó Conversos. Meu mandacaru fulorou, uma estrada com versos e água de flor, com saberes e sabores que a vida temperou. Saudações, meu povo! Estamos de volta com mais um programa Xodó Conversos. E hoje eu tenho o prazer de apresentar esse fabuloso poeta Novaes Neto. Novaes Neto, que é de Santa Maria da Vitória, território de identidade do Rio Corrente, no oeste da Bahia. Para início de conversa, quero dizer que esse foi um dos programas mais prazerosos que eu já fiz. Pelo lugar, pela companhia, pelo contexto. Imaginem vocês que nós marcamos de gravar num domingo de manhã no Dique do Tororó, aqui em Salvador. E para nos agraciar esse dia estava assim um clima perfeito, né? Aquela brisa fresca ao redor do lago, não deu outra. Fomos passear e jogar a conversa fora. Fora não, né? Dentro, conversa dentro. Dentro das nossas cabeças, das nossas confabulações de mundo. Mas como a gente não podia viver só de vadiagem, então nós resolvemos trabalhar. E então nós nos sentamos na grama e eu comecei a gravar essa figura. E descobri então que a vadiagem só estava começando. Que repertório que essa pessoa tinha para me apresentar. Vocês não fazem ideia. Eu ficava encantada a cada novo enredo que sempre puxava um novo poema. E foi assim, numa prosa fluida, leve, que nós gravamos esse xodó que agora eu compartilho com vocês. Um xodó poetizado com Novaes Neto. Estamos aqui no Dique do Tororó para fazer essa gravação de Xodó Conversa. Confesso que eu estava louco que esse momento acontecesse, mas por conta da pandemia, nós tivemos que adiar, mas finalmente chegou esse dia tão esperado. Meu nome é Novaes Neto, sou de Santa Maria da Vitória e já estou aqui em Salvador há mais de 44 anos. Estudei lá em Santa Maria, no Centro Educacional Santa Mariense, que à época ainda a gente chamava de ginásio comercial, depois Colégio dos Padres. É uma escola pública pela qual eu tenho um imenso carinho. Fiquei lá até 78, quando me formei em contabilidade, né? A primeira turma de Santa Maria de contabilidade, e vim aqui para Salvador. Trabalhei no Banco do Estado da Bahia por 17 anos. E nesse período foi quando eu comecei a escrever minhas poesias, motivado principalmente pela saudade de Santa Maria. Às vezes eu digo que se eu não tivesse vindo para aqui, talvez não me tornasse, vamos dizer assim, forçando a barra, né? Um escritor ou um poeta, porque eu senti saudade daqui. E aí eu sempre escrevi minhas poesias. Quando nós morávamos na casa do estudante, eu pegava as poesias, escrevia e botava no mural da casa do estudante. E as pessoas liam, os colegas liam, e um deles era Jairo Rodrigues. Falei, rapaz, por que você não publica um livro? Faz um livro, junta tudo para o livro. E eu ficava naquele medo, né, de expor, né? Quando expõe, fica com medo das críticas e tudo. Falei, não, sabe uma coisa? Vou fazer esse livro. E quando foi no ano de 88, foi que eu reuni todos e publiquei esse livro aqui, Flutuando na Areia. E esse livro tem um significado muito importante para mim. É que quando eu fiz esse livro em 88,
eu já trabalhava no banco e todo final de semana eu ia a Mangue Seco, no município de Jandaíra, onde um colega de trabalho, para não ir só, ele sempre me chamava para ir, porque tinha uma pousada em Mangue Seco. E uma das vezes ele falou, mas vamos dar para Mangue Seco, porque a Globo vai gravar um caso especial. Ele falou que era um caso especial sobre Tieta do Agreste. Agora leva seu livro, que é uma homenagem à Mangue Seco. Pronto, levei. Quando a gente chegou lá, na verdade, era a gravação da novela Tieta. E aí, a única pousada que tinha lá era dele, era chamada Pousada do Mangue, e o nome dele é uma figura que a partir para um outro patamar, né, para um outro mundo, Francisco Lins de Ávila, que a gente chamava de Chico Ávila. E ele pegou meu livro e mostrou para uma das diretoras, se não me engano, Cristina Médicis. Aí Cristina pegou o livro, folheou tudo, e me falou assim, posso incluir o seu livro no roteiro da novela? Aí eu brincando, falei, pode. Eu falei, pode não, deve. Eu falei, brincando, assim. Pronto. E aí, vi aquele set de gravação, aquele negócio tudo, rapaz, uma coisa assim louca, né? E eu tava com a máquina, Olympus Triplo. E aí comecei a fotografar. Em nenhum momento, ninguém da Globo ali me impediu de tirar fotos, foi muito gentil comigo, né? Tirei foto com Cláudio Ramos, com Zé de Abreu, as pessoas todas estavam lá, Cláudio Ramos tomando banho no Rio, tudo. Então eu tenho muitas fotos desse evento. E ninguém me incomodou quanto a isso. Depois, né, quando a novela começou, os primeiros capítulos, eu fiquei doido para ver o livro, né, aparecer. E nada desse livro aparecer. Aí a gente fica meio decepcionado. Mas quando foi um belo dia, eu estava na casa de um amigo, no Engenho Velho mesmo, Gilton de la Sela, que à época era casado com uma conterrânea. Na verdade, era de Bom Jesus da Lapa, mas viveu muito tempo em Santa Maria, que é Célia Franca. Célia Franca, inclusive, foi o primeiro jornal assim, que eu conheci lá de Santa Maria, do meu tempo, a circular na cidade, que era o jornal Líder. E aí, a gente tá lá, né, aquele negócio, o Gilton me deu um disco dele, a gente conversando sobre música, sobre poesia e tudo. Não é que quando aparece na televisão, Arlete Salles, a Carmozina, mostrando o livro, mostrando um livro assim, tudo. Eu não acreditei, eu fiquei assim, caramba, onde é que esse livro foi parar? Mas beleza, vi outros capítulos, tudo e aquilo ali. E aí avisei, Santa Maria na época só tinha posto telefônico, aí avisei lá para... Tinha poucos telefones na cidade, né? Avisei lá, o pessoal, pronto, aí foi aquela maravilha, né? E eu nunca podia imaginar, porque falei, pô, no meio de tanta coisa aqui, tanta coisa, o pessoal, essa mulher vai lembrar desse livro onde, pelo amor de Deus? Nunca. E fiquei surpreso com isso, né? E eu só fiz uma edição desse livro. Então, eu nunca entendi negócio de marketing, de divulgar, nada. Ficou na primeira edição, que esgotou logo, né? Foram 1000 livros. E agora, o que é que eu fiz? Quando a Globo disponibilizou as fitas, né? A gravação da novela Tieta, eu comprei. E aí foi que eu pude ver em outros capítulos, quando a Arlete Salles, né, Carmozina, mostra o livro. E aí foi que eu fui deliciar mesmo. E a partir daí, eu fiz a diagramação de um outro livro, Flutuando na Areia, uma edição revista e ampliada, inclusive com fotos da época do lançamento de Santa Maria, que aconteceu no mês de outubro de 1978, ou 1988, na sede da Filarmônica, 100 de outubro. E foi um evento, assim, muito bom. Foi um dos primeiros lançamentos de livros lá em Santa Maria, assim, com noite de autógrafo. E foi numa época política. E os políticos estavam todos no sábado, os políticos estavam todos no interior, lá, fazendo os comícios, mas vieram para assistir, prestigiaram. Então, nesse livro, eu tenho fotos desse momento, fotos da gravação de novela de Tieta e fotos também que eu recolhi, né, do site. Então vendo de que forma eu posso publicar isso aí sem ferir direitos autorais, né, da Globo, que são detentores da gravação, né? Mas isso aí, esse livro já está pronto, né? Está todo organizado, só falta uma caprichada mais. Então isso aí é respondendo uma pergunta que sempre me faz: como é que o seu livro foi parar numa novela? Ele é anterior à novela, né? Eu não sei se foi um acaso, essas coisas que, né, que estão escritas a gente não sabe. Depois desse livro, eu lancei um outro, né? E é esse aqui, que chama Ave Corrente. Esse Ave Corrente, né?
que é a capa dele, ela tem aqui uma poesia de apresentação de Mabel Veloso, né? Que ele escreveu essa poesia aqui, eu botei na capa do livro, né? E depois disso, esse aqui já tem, já fiz 2 edições dele, né? Mas também 2 foi esgotado. E por último, agora no aniversário de centenário de Santa Maria, foi em 2009, Santa Maria fez 100 anos, aí eu publiquei esse aqui, meu lugar aqui no centenário de Santa Maria da Vitória. Só com um detalhe, esse meu lugar aqui é na verdade o nome de uma poesia que está no livro. Como ave corrente e coincidentemente flutuando na areia, é o nome da poesia que faz parte do livro. Quando foi, agora já, um tempo depois, porque esse aqui sobre esse ilustrador eu vou deixar aqui um capítulo à parte, vou falar sobre ele. Essa poesia, meu lugar aqui, ela começou a andar sozinha, né? Comecei a declamar essa poesia e hoje ela tem uma versão em espanhol, né? Que tem até no canal do YouTube tem uma declamação dela por Nedelka Solis Paulo, né? Que é professora da UFOB lá em Santa Maria, né? Ela que é panamense, ficou uma gravação muito bonita e o título ficou assim, Mi Lugar Essa Aqui, e ela declama muito bem essa poesia. Depois tem uma versão dela já desse ano em francês, gravada por uma amiga, Cristina Rodrigues, que mora em Bruxelas, na Suíça, né? Ela gravou e ficou realmente bonito. O título parece que inclusive é Ma Place Ici. Não tenho coragem de declamar não, porque meu francês está muito devagar. Porque é engraçado falar em francês. Quando eu entrei no ginásio de Santa Maria, entrei em 71, 72, estudei francês. Primeiro e segundo ginásio francês, com a professora Nana Lisboa, que é uma maravilha. Eu lembro das frases, tudo que ela falava na sala de aula, e agora eu voltei, né? Estudar o francês, só abrindo parênteses aí. Mas, gente, com relação a esses livros, quando no ano de 95 eu fui convidado a participar da UBT, União Brasileira de Trovadores. É uma seção da UBT aqui de Salvador que existe desde o ano de 1969. E a fundação dela original, no Rio de Janeiro, a primeira, foi em 67. Me passou o nome da pessoa que criou a primeira UBT lá em Rio de Janeiro. E aí, fazendo parte dessa UBT, para mim foi um divisor de águas na minha vida, com relação à poesia. Porque a presidente da UBT, Dorothy Miranda, né, eu sempre digitava os trabalhos dela da UBT. E ela falou, você faz poesia? Faço. Você li para ela, pô, e você tem coisas suas aqui que parecem trovas. Eu não sei nem o que é trova, a gente chama de quadrinha. Eu falei, não. Ela foi me explicar a diferença de uma quadrinha para a trova. Ela foi me dizer assim, toda trova é uma quadrinha, mas nem toda quadrinha é uma trova. Aí eu falei, por quê? Aí então foi que esse diferencial que eu passei a conhecer a trova. A trova é o gênero literário, o menor gênero literário da língua portuguesa. Tem o haikai que não é nosso, né? Mas é a trova. Então a trova, o diferencial da trova é o seguinte, que ela só tem apenas 4 S's. Não tem título. Tem que ter o sentido completo, princípio, meio e fim. Obrigatoriamente tem que rimar primeiro com o terceiro e o segundo com o quarto, rimas perfeitas. É como se fosse assim, um pensamento em versos. E aí, maravilhoso, né? Logo no início, quando a gente está trovador iniciante, se permite que não rime o primeiro com o terceiro. Se permite. Mas é obrigatório que seja uma prova do segundo com o quarto. E tem que ter 28 sílabas poéticas que parecem um pouco com as sílabas, começam com as sílabas gramaticais. Mas a sílaba poética, como a elisão, né? Ela diferencia um pouco. E dos tipos de trova, o que mais me apaixonei foi a trova humorística. Eu me lembro que no primeiro momento lá, o tema foi a palavra sonho. E aí eu fiz o seguinte, fiz essa trova. Num sonho meu, certa noite, vi você linda e risonha. Tão real foi o meu sonho que acordei beijando a fronha. E nas outras provas, tem as provas de amigos, né? E essa aqui nas provas de amigos, uma delas que eu fiz foi para minha filha pequena. E criança pequena que
Quem já teve sabe, né? De manhã cedo sempre parece com uma coisa. É uma dor de barriga, é uma gripe, não sei o quê. Então quando ela amanhecia bem de manhã, eu ganhava o dia. Aí eu fiz outra frase desse: meu alvorecer começa quando vejo teu sorriso, que transforma sem que eu peça o meu dia em paraíso. E eu tenho que falar o nome dela aqui, senão ela vai brigar comigo. É Lara, né? Minha filha, Taroca, Ave Maria, é uma figura extraordinária. E depois, das provas filosóficas, né? Provas de descarga. Das filosóficas que eu me lembro que eu tinha feito assim: as mãos não sabem falar, dizem através de gestos, palavras tantas, sem par, adeus, aplauso, protesto. E as provas de amigos, uma vez eu entrei numa fila por causa de uma prova dessa. Normalmente no aniversário de algum amigo eu fazia uma prova e levava. Aí fui convidado para o aniversário de um amigo. Naturalmente eu fiz uma prova para ele. E eu não vou citar o nome dele para ele não brigar comigo. Mas no lugar do nome dele eu botei a palavra meu amigo, que é que substituiu plenamente o nome dele. Olha por que eu entrei na fila. A prova é o seguinte: ele tinha feito 40 anos. Aí eu disse: meu amigo quarentão, que paquera menininha, e lobo só tem a fama, pois dorme com a vovozinha. Menina, mulher desse cara, ele fala assim: olha, você pode fazer troca com ele, agora me chamar de vovozinha não. Eu falei: cara, não vou entender. Aí pronto, mas ele sabe que é, né? E de outros momentos, né, que a gente estava até conversando antes, Tatiana, foi esse dica aqui, né? Eu falei que já ando nele há 40, que eu já ando nesse dica aqui há 44 anos. 44 anos escutando das maravilhas desse dica, que para mim é uma terapia. É onde eu organizo minha vida mental, onde eu escrevo minhas provas, onde eu escrevo minhas crônicas, tudo é nesse dica. Às vezes eu dou 2 voltas nesse dica, eu dou horário e anti-horário, para não ficar tonto, mas é brincadeira, né? Porque parece que você vê um outro local. E eu sou apaixonado por isso aqui. E uma feita, eu andando aqui no dique, aí vinha uma figura de lá pra cá. Uma mulher bonita, né? Uma figura assim que me chamou a atenção. Aí ela passou por mim e sorriu. Aí eu fiz uma prova pra ela e disse assim: o teu sorriso, menina, pode não ser para mim, mas por certo ilumina todo o meu dia, enfim. E na outra ocasião, eu ia andando aqui no dique, aí começou a chover. Aí as mulheres estavam andando, que estavam não queriam molhar os cabelos, não sei se é chapinha ou outra coisa, e todo mundo tocou no abrigo. No entanto, teve outra lá que não estava nem aí da chuva, continuou o cabelo assim, esvoaçando, andando na chuva. Eu não sei o nome dela, mas botei o nome dela de Maria. Fala assim: a chuva caindo no céu, Maria no dia que ia correr, parecia envolta num véu, de cor, luz e prazer. E o que eu gosto da prova é isso, né? Que você consegue, especialmente, sintetizar todo o seu pensamento e ter. É um exercício, de um momento para outro você não vai fazer prova, porque tem que juntar tudo em 28 sílabas poéticas. Não pode estar com o pé quebrado, porque fala que a quantidade de sílabas está errada, ou então com janela fechada, que a gente diz que quando um verso não rima com o outro. E a trova é isso. Só que a trova também tem o seu lado ingrato. Normalmente quando a gente lembra de poesia, a gente fala assim: a poesia José de Drummond, a poesia Pazarga de Bandeira, Soneto da Fidelidade de Vinícius. A gente fala o nome do autor. Mas a trova não, ela caminha sozinha e não leva o nome do autor. Por isso é que tem muitas trovas que a gente declama e tudo e não sabe quem é o autor. Ela é ingrata com o autor. Outro dia, como é que diz? Uma trova que ela começou como uma quadrinha, a diferença, porque toda trova é uma quadrinha, mas nem toda quadrinha é uma trova. E eu vou dizer por quê, por causa da quantidade de sílabas. E na quadrinha ela é livre, mas a prova é exigente, que a gente faz a prova acadêmica que tem que dar por 28 sílabas poéticas. E aí tem uma muito conhecida, que a gente aprendeu no interior assim: batatinha quando nasce, esparrama pelo chão, mamãezinha quando dorme, bota a mão no coração. Só que eu vi num livro didático, uma professora, não sei de que é professora, não, o autor lá, que falando desse negócio, dizendo que se tratava de uma prova e mostrando como era o correto. Mas da forma correta, que ela dizia que a forma correta é batatinha quando nasce, espalha a rama pelo chão. Mamãezinha quando dorme, bota a mão no coração. Perfeito. Só que aí não é uma prova, aí é uma quadra. Por quê? A quantidade de sílabas no verso está errada. E eu vou dizer por quê. Olha, quando você conta, as sílabas fortes tem que cair na 7ª sílaba.
Então você fala, batatinha quando nasce, espalha a rama pelo chão, cai na oitava, então deixou de ser uma trova. Mas o ouvido popular é sábio, aí reduziu uma trova, botando espalha, esparrama, porque aí dá certo, ó. Batatinha quando nasce, né? Esparrama pelo chão, cai na sétima. Pronto, virou uma trova, né? E aí eu fico, rapaz, incrível, né? Como é o ouvido, né? Das pessoas educadas e consegue fazer esse tipo de coisa, né? E agora, Tatiana, eu faço o quê? E agora eu tô aqui me deliciando só. Pode continuar a sua prosa aí. É o seguinte, ó, ultimamente eu tenho publicado mais minhas crônicas, né? Ultimamente eu tenho feito mais crônicas. Eu tenho um blog, né? Novas Neto, Neto com você, né? Chique, né? Porque quando eu fui no blog não, é Novas Neto, onde eu publico crônicas, poesias, trocas e tudo. E com relação às poesias, em 2015 aconteceu uma coisa extraordinária. Eu procurando num desses buscadores, né, de poesia, de alguma coisa de nome, que estava no Google, e botei meu nome lá, Novas Neto. E aí descobri que tinha uma poesia de 2015, que fazia parte de uma peça de teatro em Portugal, em Lisboa, feita por um grupo lá de produções ocidentais. Aí aplicava assim, Beremiz na Terra Plana, o nome da peça de teatro, Beremiz na Terra Plana, que é do livro de Malbatarran, né? O negócio Beremiz na Terra Plana, um homem que calculava. Beremiz na Terra Plana. E aí dizia que essa peça estava baseada em poesias de Milor Fernandes, trabalho de Milor Fernandes, Carlos Spector, Milor Fernandes, Clarice Lispector, desculpa a pronúncia doida aí, Clarice Lispector, Malbatarran e Novaes Neto. Quando eu vi Novaes Neto, logicamente eu não pensei que nada que fosse mesmo, mas eu fui atrás para ver que era a poesia e vi lá Novaes Neto. Aí eu mandei, era uma página do Facebook, aí eu fui lá nas produções ocidentais e mandei uma mensagem para eles, dizendo se esse Novaes Neto a que eles se referiam era o autor da poesia matemática ultrarromântica, e mandei a poesia para ele, que já estava publicado, mandei o link da poesia. E me demorou um tempo, depois me falaram que era aquela poesia mesmo. Que eles colocaram na peça de teatro, mas só apenas se referia à poesia. E queria a minha autorização, mas eles colocaram lá no cartaz tudo do meu nome, né? Queria autorização para poder declamar a poesia nas peças. O nome da atriz é Luzia Paramés. E aí um dos atores, né, João da Costa, gravou o vídeo com essa poesia e me mandou. Essa poesia está lá no YouTube, né? Matemática ultrarromântica. Aí você fala assim, o que é que tem de extraordinário nessa poesia? Não tem nada, mas vou declamar aqui para vocês. Eu falei assim, procurei por todos os meios, por alguma forma algébrica, que justificasse a nossa história. Nem mesmo a análise combinatória achou lógica no nosso suposto amor, que às vezes tendia ao infinito, mas de um momento para outro, percorria retas, curvas e regressava ao zero. Houve até sinais de infinita grandeza quando chegou mesmo a multiplicar-se numa pura progressão geométrica, mesmo sem ter uma razão definida. Mas tudo isso durava frações de segundos, já que você escapava pela tangente e me deixava de cair por centavos. Só agora percebi que sempre fui uma fração ordinária, pois jamais fui inteiro na tua vida. Mas isso não vai impedir que encontre alguém, talvez o meu denominador comum, o que me tornará um múltiplo de 10, que voltaria a ser um produto notável ou algo bem próximo do número 1. Pois é, essa é a poesia, né? Matemática ultrarromântica. E com essas poesias, eu sempre fiz algumas poesias usando como tema as disciplinas. Uma outra, que eu fiz em homenagem à professora minha da Santa Maria, Rosita Santana, que chama Gramática Romanística. Assim, foi na análise gramatical normativa que encontrei uma forma original e também afirmativa de definir nosso romance.
Quando eu te conheci, eu era um sujeito simples, sem qualquer predicado. Me rezaste a oração principal, me atribuíste objetivos e metáforas, que apesar de tua voz ativa, fosse suave com a partícula expletiva. Renasci para a vida de modo imperativo, que me levantou moral. Descobri até que amar é verbo transitivo direto, não complemento nominal. Entendi e gostei do preunado dos elogios que me fizesse, mas não perdi a condição singular de continuar o sujeito ao público, de pretérito, de amores, de adjetivos culturais. Essa foi uma brincadeira que eu fiz com a gramática. Há uma outra também que eu fiz com a gramática, que chama assim, entre da língua portuguesa. Portanto, e por isso, são condições conclusivas, está certo e confirmado. Mas se portanto se escreve junto, por que por isso separado? Outra coisa que me intriga é quando eu digo pois não, que a mestre diz que é sim, mas quando eu digo pois sim, a mestre diz que é não. Uma dessas loucuras dessa língua inculta e bela, se lhe digo estou chegando, na verdade eu estou saindo, tá certo, mas atropela. Pois é, Tatiana. E agora? E agora, José? E agora, José? Gente, com relação eu queria voltar ao blog, né? Onde tem sido uma das coisas que eu faço, claro que eu faço poesia com prazer, de publicar as crônicas, né? Crônicas, contos. E é uma viagem porque eu trago muitas memórias afetivas da cidade. Muitos também eu trago, tem uma série que eu estou publicando, chama-se Na Sala de Aula e o Subtítulo. O último que eu publiquei é Na Sala de Aula, o subtítulo é Eu Vi Ela. Né? E cada um tem um subtítulo diferente. E tem outros também, né, que eu faço uma biografia mais ou menos bem alegre, né, das figuras que eu conheci lá em Santa Maria. Né? E, além disso, tem uma coisa que eu faço com relação ao blog. Galera, com relação ao blog, eu faço um alerta. Não vá procurar coisa triste que você não acha, não. Normalmente coisas alegres, namoradas, e também procuro de alguma forma levar alguma informação, alguma instrução, coisa desse tipo. Não escrever por escrever. Né? E isso eu sei que eu tenho tido uma resposta muito boa. E tem um grupo aqui, hoje eu trabalho, né, aqui na Prefeitura de Salvador há 17 anos na Prefeitura de Salvador. E meus colegas leem muito, né? E tem um carinho, assim, uma reverência especial por mim, que eu não sei se mereço tanto, né? Mas é isso, sempre escrevo essas crônicas e tem uma resposta muito boa sobre elas. E a última que eu publiquei foi essa, da que eu falei da sala de aula. Da sala de aula, eu vi ela. Tem uma outra que eu vou publicar, já é falando de outro assunto, né? Corujice explícita, né? Quem é pai, quem é mãe, já pai, vai saber do que eu estou falando. Então é isso, ultimamente estou nesse caminho, escrever essas crônicas, né? E tem sido assim, uma coisa muito legal. Só que eu já estou, minha vida laborativa, né? Meu trabalho assim, laborial, né? Não sei como é que fala, já está chegando assim, um momento mudando de fase. Porque talvez esse ano já me aposente, né? E vou ter mais tempo de voltar a Santa Maria. E lá a minha intenção é fundar não é na verdade uma sessão, porque aqui em Salvador tem a sessão, tem a UBT Nacional, que hoje, se não me engano, é de São Paulo. Aqui tem uma sessão da UBT e lá em Santa Maria seria uma delegacia. Eu quero criar essa delegacia, fundar com os outros poetas de Santa Maria uma delegacia da UBT para a gente cultivar a prova. E eu achei, caramba, se for bom para mim, eu aprendi muito e acho que vai ser útil para outras pessoas. Né? Então é isso. Essa história, esse momento tão esperado, né? Eu gostei muito de estar aqui com você, né? Nós nos conhecíamos através do WhatsApp, da Facebook, agora conheci pessoalmente, já levamos um papo muito bom. E eu agradeço por essa oportunidade, né, de estar aqui dando esses modestos trabalhos, né? E quais são esses livros? Tem umas coletâneas das quais eu fiz parte, são 10 ou 11 coletâneas, né? Mas estão todas lá no blog, né, listadas, no canal do YouTube. O canal do YouTube tem mais poesias, né? É claro, por mim ou por outras pessoas. E é isso. Muito obrigado. Muito feliz de estar aqui nesse local maravilhoso.
Obrigado. Agora eu acho que vocês entenderam do que eu estava falando, não é mesmo? Novaes Neto apresenta seus poemas com uma leveza, com uma capacidade incrível de trazer na memória cada um deles e declamá-los numa cadência melódica e num conjunto de expressões faciais, corporais, num conjunto interpretativo muito autêntico, muito Novaes Neto. E ainda foi presenteada com 2 exemplares preciosos, né? Um deles de suas trovas, e que aula de trovas, gente, de sílabas poéticas, de metrificação. E outro nosso, né? Do centenário de Santa Maria da Vitória, mais uma cidade pela qual tenho assim um carinho imenso, que sempre me acolheu tão calorosamente. Eu tive a honra de ajudar a fundar ali, acredito que na época a primeira faculdade da cidade, a Facite, e depois por lá estive também implementando os projetos estruturantes do estado da Bahia, estive em jornadas pedagógicas, palestras, enfim. É uma terra que me trouxe muitos trabalhos e muitos amigos especiais também. E é assim, nessa conspiração divina, que eu venho construindo a história desse programa, com momentos especiais e com pessoas especiais. Gratidão imensa, meu querido Novaes Neto, por essa brilhante participação no nosso Xodó Conversos. Gratidão também a cada um de vocês que fazem parte da nossa história, seja do lado de lá ou do lado de cá da nossa tela. E sem dúvida, é preciso pedir sempre e sempre que continuem colados conosco, que compartilhem os nossos conteúdos com amigos, grupos de amigos nas redes sociais e que venham fazer parte do nosso Xodó também. Entre em contato conosco através das nossas redes sociais, os nossos canais de comunicação, no Instagram e Facebook, @Xodó Conversos, tudo junto, sem acento, em minúsculo. E é isso. Finalizamos mais um programa Xodó Conversos, agradecendo à Secretaria de Educação do Estado da Bahia, à Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, o IDERB, a TVE, e ficamos com fé, amor e gratidão.